Você já parou para pensar por que você lida com o dinheiro do jeito que lida? Tipo, por que você gasta quando está triste? Por que você sente culpa quando compra algo para você mesmo? Por que você esconde compras do seu parceiro ou da sua família? A maioria das pessoas acha que essas são escolhas pessoais, decisões conscientes. Mas e se eu te dissesse que a forma como você lida com dinheiro hoje foi programada em você antes mesmo de você ter idade para abrir uma conta bancária? E se eu te dissesse que sua família, sem saber, te usou como cobaia num experimento financeiro que durou a sua infância inteira? Meu nome é Lick, e eu passo tempo demais pensando sobre como nossa relação com dinheiro é formada na infância. Se você é alguém que sente que deveria estar mais avançado financeiramente, mas não consegue entender por que sempre acaba repetindo os mesmos erros, já clica no botão de inscrever-se e deixa um like se esse vídeo te ajudar. Porque hoje eu vou te contar uma história que mudou completamente a forma como eu enxergo minhas próprias finanças. E não é uma história sobre investimentos ou sobre cortar gastos. É uma história sobre descobrir que tudo o que eu achava que sabia sobre dinheiro foi plantado na minha cabeça por pessoas que nem sabiam o que estavam fazendo. A questão é a seguinte: a gente cresce achando que nossas crenças sobre dinheiro são nossas, que a gente desenvolveu elas através de experiência, de estudo, de vivência. Mas a verdade é bem diferente. Um estudo da Universidade de Cambridge, publicado em 2013, mostrou que nossos hábitos financeiros básicos são formados até os 7 anos de idade. 7 anos! Nessa idade, a maioria de nós ainda estava aprendendo a amarrar o tênis. E aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Você não escolheu suas crenças sobre dinheiro. Elas foram instaladas em você como um software. E esse software continua rodando em segundo plano, controlando cada decisão financeira que você toma, mesmo décadas depois. Deixa eu te dar um exemplo real. Eu cresci numa família de classe média. Não éramos ricos, não éramos pobres. Meu pai trabalhava no escritório, minha mãe era professora. Tínhamos o suficiente. Mas aqui está o detalhe que eu só percebi aos 30 anos. Meus pais tinham filosofias completamente opostas sobre dinheiro. E eles nunca, em nenhum momento, sentaram para conversar sobre isso. Meu pai era o que eu chamo de acumulador silencioso. Ele guardava dinheiro como se o mundo fosse acabar amanhã. Cada centavo que sobrava ia para uma poupança. Ele usava o mesmo carro por 15 anos. Usava as mesmas roupas até literalmente caírem aos pedaços. E ele nunca, jamais falava sobre dinheiro em voz alta. Era como se o assunto fosse proibido. Minha mãe era o oposto total. Ela acreditava que dinheiro existe para ser usado, que experiências valem mais que números numa conta. Ela era a que levava a gente para viajar nas férias, que comprava presentes para os outros, que dizia a gente dar um jeito quando as contas apertavam. Agora, você pode estar pensando, ok, e daí? Muitos casais são diferentes com dinheiro. E você está certo, mas aqui é onde fica realmente interessante. Sem perceber, meus pais criaram um experimento. Eles tinham 2 filhos, eu e minha irmã, e cada um de nós foi exposto a uma versão diferente da verdade sobre dinheiro. Minha irmã, que era mais próxima da minha mãe, absorveu a mentalidade de abundância. Ela cresceu acreditando que dinheiro vem e vai, que o importante é aproveitar a vida, que sempre vai dar certo no final. Eu, que passava mais tempo com meu pai, absorvi a mentalidade de escassez. Eu cresci acreditando que nunca tem o suficiente, que você precisa guardar para emergências, que gastar é perigoso. E aqui está a parte que me deixou de queixo caído quando eu finalmente conectei os pontos. Aos 30 anos, minha irmã e eu tínhamos rendas muito parecidas, quase idênticas. Mas nossas vidas financeiras eram completamente diferentes. Minha irmã tinha viajado para 15 países, tinha um apartamento decorado do jeito que ela queria, tinha memórias incríveis, mas também tinha 0 de reserva de emergência e uma dívida no cartão de crédito que ela vinha rolando há anos. Eu tinha uma reserva de emergência robusta, tinha investimentos, tinha segurança. Mas também tinha um apartamento vazio, porque eu tinha medo de gastar em móveis. Tinha 0 memórias de viagens, porque eu sempre achava que não era a hora. Tinha uma vida pequena e cinza, protegida por muros de dinheiro que eu tinha medo de tocar. Nenhum de nós estava certo, nenhum de nós estava errado.
Nós dois estávamos apenas repetindo programações que foram instaladas em nós antes de termos qualquer capacidade de questioná-las. Olha, isso não é só uma história pessoal, isso é ciência. Pesquisadores da Universidade de Kansas conduziram um estudo em 2019 onde acompanharam mais de 1.000 famílias por 2 décadas. O que eles descobriram foi assustador. Crianças que crescem em ambientes onde dinheiro é um tabu, onde não se fala sobre finanças abertamente, têm 73% mais chance de desenvolver comportamentos financeiros disfuncionais na vida adulta. 73%! E não importa se a família é rica ou pobre. O fator determinante não é quanto dinheiro a família tem, mas como a família fala sobre dinheiro. Ou, na maioria dos casos, como a família não fala sobre dinheiro. Deixa eu te explicar por que isso acontece, porque entender a psicologia aqui é crucial. Quando você é criança, seu cérebro é como uma esponja. Você não tem filtros, você não tem capacidade crítica. Você simplesmente absorve tudo ao seu redor e aceita como verdade absoluta. Se você vê seu pai estressado toda vez que uma conta chega, seu cérebro registra. Contas são ameaças. Contas causam dor. Dinheiro é fonte de estresse. Se você vê sua mãe escondendo compras do seu parceiro, seu cérebro registra. Gastar é vergonhoso. Prazer financeiro precisa ser escondido. Existe alguma coisa errada em querer coisas. Se você ouve seus pais brigando sobre dinheiro atrás de portas fechadas, seu cérebro registra. Dinheiro destrói relacionamentos. Falar sobre dinheiro é perigoso. É melhor evitar o assunto. E isso não são conclusões lógicas, são programações emocionais. E elas se instalam tão profundo que você nem percebe que elas existem. Agora, eu quero que você pense na sua própria infância, por um momento. Quais eram as frases que você ouvia sobre dinheiro? Pensa nisso. Tenta lembrar. Dinheiro não dá em árvore. Rico é todo ladrão. A gente não pode pagar isso. Quando você tiver seu próprio dinheiro, você faz o que quiser. Não é de sua conta quanto eu ganho. Cada uma dessas frases, repetida ao longo de anos, criou uma crença. E essa crença se tornou uma regra invisível que governa seu comportamento financeiro até hoje. E aqui está a parte mais cruel. Os seus pais provavelmente não tinham a menor ideia do que estavam fazendo. Eles estavam apenas repetindo as mesmas frases que ouviram dos pais deles, que ouviram dos pais deles. É uma corrente de programação financeira que passa de geração em geração, sem que ninguém pare para questionar. Você não escolheu suas crenças sobre dinheiro, você herdou elas, como uma doença genética, só que ninguém te avisou que você estava infectado. Deixa eu te mostrar como isso se manifesta em números reais, porque eu sei que alguns de vocês precisam ver a matemática para realmente entender o impacto. Vamos pegar 2 pessoas. Ambas ganham R$5.000 por mês, ambas têm 25 anos, ambas vão trabalhar pelos próximos 40 anos. A pessoa A cresceu com uma mentalidade de escassez extrema. Ela guarda 40% da renda, mas nunca investe porque tem medo de perder. O dinheiro fica na poupança, rendendo basicamente nada. Aos 65 anos, ela tem R$960 mil guardados. Parece muito, né? A pessoa B cresceu com uma mentalidade equilibrada. Ela guarda 20% da renda e investe num fundo de índice simples, com um retorno médio de 8% ao ano. Aos 65 anos, ela tem R$1.750 mil. A pessoa B guardou metade do que a pessoa A, mas terminou com quase o dobro do dinheiro. A diferença não foi inteligência, não foi sorte, foi programação. A pessoa A tinha tanto medo de perder que nunca deixou o dinheiro trabalhar. A pessoa B tinha uma relação saudável o suficiente para aceitar algum risco em troca de crescimento. Agora vamos olhar para o outro extremo. A pessoa C cresceu com uma mentalidade de abundância descontrolada. Ela gasta tudo que ganha e um pouco mais, porque sempre dá um jeito. Aos 65 anos, ela não tem nada. Zero. Na verdade, ela provavelmente tem dívidas. 3 pessoas, mesma renda, mesmas oportunidades, resultados completamente diferentes. Tudo por causa de programação instalada na infância. Ok, então como você descobre qual programação foi instalada em você? Aqui estão 5 perguntas que eu quero que você se faça honestamente. Primeira pergunta. Quando você pensa em gastar dinheiro em algo que você quer, não que você precisa, mas que você quer, qual é a primeira emoção que aparece? Se é culpa,
você provavelmente tem programação de escassez. Se é excitação sem nenhuma consideração pelas consequências, você provavelmente tem programação de abundância descontrolada. Segunda pergunta: você sabe exatamente quanto tem na sua conta agora? Se você evita olhar seus números, você tem medo de dinheiro. Se você checa obsessivamente várias vezes ao dia, você tem ansiedade financeira. Ambos são sintomas de programação disfuncional. Terceira pergunta: quando alguém menciona o salário deles, como você se sente? Se você sente inveja imediata, você provavelmente cresceu acreditando que existe uma quantidade limitada de dinheiro no mundo. Se alguém tem mais, significa que sobra menos para você. Quarta pergunta: você consegue falar sobre dinheiro abertamente com seu parceiro, seus amigos, sua família? Se o assunto te causa desconforto físico, se você sente seu corpo tenso quando o tema surge, você herdou a crença de que dinheiro é um tabu. Quinta pergunta: qual foi a última vez que você se deu permissão para gastar em algo só porque ia te fazer feliz? Se você não consegue lembrar, ou se a memória vem acompanhada de culpa, sua programação está controlando sua vida. Agora, você pode estar pensando: tá, Nick, você me convenceu. Eu sou um robô financeiro programado pelos meus pais. E agora? O que eu faço com essa informação? Olha, a boa notícia é que programação pode ser reescrita. Não é fácil, não é rápido, mas é possível. O primeiro passo é consciência. E se você chegou até aqui no vídeo, você já deu esse passo. Você não pode mudar algo que você não consegue ver. Agora você consegue ver. O segundo passo é o que eu chamo de arqueologia financeira. Você precisa escavar seu passado. Literalmente sentar e escrever todas as memórias que você tem relacionadas a dinheiro na sua infância. O que seus pais falavam sobre pessoas ricas? O que acontecia quando você pedia algo que custava dinheiro? Como eram as conversas sobre finanças na sua casa? Tinha conversas ou era silêncio? Escreve tudo, sem julgamento, só observação. Terceiro passo: questione cada crença. Para cada memória que você escreveu, pergunte: isso é uma verdade universal ou é apenas a experiência limitada da minha família? Por exemplo, dinheiro não dá em árvore. Isso é verdade? Ou é apenas uma forma que seus pais encontraram de dizer não sem ter que explicar a situação financeira real? Rico é tudo ladrão. Isso é verdade? Ou é apenas uma forma de lidar com a frustração de não ter mais? A gente não pode pagar isso. Isso era verdade ou era uma escolha de prioridades que seus pais não sabiam como comunicar? Quarto passo: crie novas narrativas. Para cada crença limitante que você identificou, escreva uma nova versão. Uma versão que serve você em vez de te limitar. Em vez de dinheiro não dá em árvore, que tal dinheiro é uma ferramenta que eu posso aprender a usar melhor? Em vez de rico é tudo ladrão, que tal existem formas éticas de construir riqueza? Em vez de a gente não pode pagar isso, que tal algumas coisas não são prioridade agora, e tudo bem? Deixa eu te mostrar o que acontece quando você começa a reescrever sua programação. Digamos que você tem 30 anos agora. Você descobriu que tem uma mentalidade de escassez extrema que o impede de investir. Você tem R$50 mil parados na poupança há anos, rendendo praticamente nada. Se você conseguir reprogramar sua relação com o risco o suficiente para mover esse dinheiro para um investimento diversificado com retorno médio de 8% ao ano, em 20 anos você vai ter R$233 mil. Você não precisou ganhar mais, não precisou trabalhar mais, só precisou mudar uma crença. Agora, digamos que você tem uma mentalidade de abundância descontrolada. Você gasta R$1.000 por mês em coisas que não precisa e não valoriza de verdade. Se você conseguir reprogramar seu comportamento o suficiente para redirecionar metade disso, R$500 por mês para investimentos, em 20 anos você vai ter R$294 mil. Dinheiro que não existia, criado não por ganhar mais, mas por gastar de forma mais alinhada com o que realmente importa para você. Quando eu finalmente entendi que minha vida financeira era o resultado de um experimento que eu nunca escolhi participar, duas coisas aconteceram. Primeiro, eu parei de me culpar. Anos de vergonha por decisões financeiras que eu não entendia de repente fizeram sentido. Eu não era burro, eu não era fraco.
Eu estava operando com um software desatualizado que foi instalado antes de eu ter capacidade de recusar. Segundo, eu assumi responsabilidade, porque entender a origem não é desculpa para não mudar. Meus pais fizeram o melhor que podiam com o que sabiam. Agora eu sei mais. E saber mais significa que a responsabilidade é minha. Eu não posso mudar minha infância, mas eu posso escolher quais programas eu quero rodar daqui para frente. Se você chegou até aqui, eu quero te deixar com uma ação concreta. Hoje, nas próximas 24 horas, eu quero que você tenha uma conversa sobre dinheiro com alguém. Pode ser seu parceiro, pode ser um amigo, pode ser um familiar. Não precisa ser uma conversa profunda. Pode ser simples. Ei, eu estava pensando sobre como a gente aprendeu sobre dinheiro quando era criança. Como era na sua casa? Só isso. Porque a primeira forma de quebrar o ciclo é trazer o assunto para a luz. Parar de tratar dinheiro como tabu. Parar de passar o silêncio para a próxima geração. Você foi parte de um experimento que você não escolheu participar, mas você pode escolher não continuar o experimento com as pessoas ao seu redor. Olha, eu sei que esse vídeo foi diferente. Não teve dicas de investimento, não teve planilha de orçamento, não teve os conselhos táticos que talvez você esperasse. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Táticas não funcionam se sua programação está trabalhando contra você. Você pode ter o melhor plano financeiro do mundo, mas se no fundo você acredita que não merece ter dinheiro, ou que dinheiro é perigoso, ou que pessoas ricas são más, você vai sabotar esse plano sem nem perceber. A mudança real começa por entender de onde você veio. Só então você pode escolher para onde quer ir. Sua vida financeira foi um experimento, mas a partir de agora, você é o cientista. Se esse vídeo te fez pensar, se inscreve no canal para mais conteúdo assim.